Índia, terra dos gurus, dos yogis, dos rishis, dos siddhas, místicos de variadas matizes germinaram e floresceram neste solo. A Índia do passado, à semelhança do Egito antigo, foi um centro de desenvolvimento integral do ser. O maravilhoso e poético idioma sânscrito, os Upanishads, o Bhagavad Gita, toda a escritura védica, a filosofia Advaita Vedanta, a yoga, a medicina ayurvédica, são alguns dos viçosos frutos provenientes desta grande árvore. Embora muitas escolas filosóficas com distintos darshanas, com pontos de vistas variados, surgiram nesta região, uma das mais antigas, intrigantes e interessantes, sem sombra de dúvida, é o Tantra. As raízes do Tantra remontam a 7.000 anos. Embora seja uma filosofia matriarcal, o Tantra não enfatiza o sagrado feminino, mas ele promove a união mística de Shiva e Shakti, o enlace dos extremos polares, do Yin e do Yang, do feminino e do masculino. Ele promove o encontro do Sol com a Lua, da noite com o dia, do céu com a terra. O Tantra é a filosofia que compreende que nesta união mística da luz com as trevas, do sagrado e daquilo que é equivocadamente rotulado como profano, é que subjaz o mistério. É neste encontro que o incognoscível é experienciado. Interessante é que o Tantra é singular em todos os aspectos. Enquanto a maioria das religiões possuem restrições dietéticas, alimentos que podem e não podem comer, alimentos rotulados como kosher, puros e outros impuros, o Tantra diferentemente vai dizer: prove Deus em todos os sabores. Prove o divino em cada alimento. Se tudo que existe é uma extensão do todo, então tudo que ingerimos é divino. Resta-nos ter a consciência de tal realidade e desfrutar, degustar o inominável, o eterno, no doce, no salgado, no amargo, no azedo, na multiplicidade de sabores disponíveis nos alimentos. Outra particularidade do Tantra é que, enquanto algumas religiões fazem distinções de dias,
como por exemplo, o Islã considera a sexta-feira um dia sagrado, pois foi no sexto dia que Deus criou Adão. Já o judaísmo diz que o sábado é sagrado, pois foi o dia que Deus descansou. E o cristianismo chama o domingo de dia do Senhor, pois fora neste dia que Cristo ressuscitou. Mas o Tantra, diferentemente dessas tradições monoteístas, não faz distinção entre dia e dia, mas ele considera cada momento sagrado, visto que o mesmo só se torna sagrado se for experienciado com consciência. O Tantra não está preocupado com dias semanais, com dias mensais ou datas comemorativas anuais, pois cada momento propicia-nos a oportunidade de experienciar o atemporal, o eterno, o sem princípio de dias e sem fim de existência. O Tantra não se preocupa com ontem ou com amanhã, e sim com a imediaticidade do momento presente. Esta é uma das singularidades da filosofia tântrica. O Tantra não vê o corpo como um obstáculo para a experiência mística. Pelo contrário, ele vê o corpo como uma porta que pode ser aberta para o mistério dos mistérios. O Tantra não diabolizou o sexo, pelo contrário, ele viu que o sexo pode ser uma escada do conhecido ao desconhecido, do ordinário ao extraordinário, do cognoscível ao incognoscível. Interessante é que na filosofia tântrica a energia sexual ela pode ser sublimada, oportunizando uma experiência de unicidade com a suprema realidade. Freud oportunamente já identificara que a libido, a energia, ela é neutra. Nós a rotulamos por meio da via de escape. Se essa energia é liberada por meio do sexo, ela se torna uma energia sexual. Mas se a mesma for sublimada, ela se transforma em amor, em criatividade, em arte. Em decorrência desta particularidade, é que o Tantra é contra a repressão e é a favor da libertação. Segundo a filosofia tântrica, esta energia poderosa está localizado no primeiro chakra, a base da coluna. Eles chamam esta energia de Kundalini, que é uma serpente abrasadora.
E é interessante que esta energia, quando despertada, ela subirá pelos chakras, pelos centros energéticos. No homem vulgar, esta energia fica restrita ao primeiro, ao segundo e ao terceiro chakra. Ela fica limitada aos aspectos instintuais, sexuais e digestivos, mas é necessário sublimá-la. É necessário que esta energia ascenda para que outros centros possam ser ativados. O centro cardíaco, o centro laríngeo, o sexto chakra, que é conhecido como Ajna Chakra ou o terceiro olho, até experienciarmos esta energia no último chakra, que é conhecido como lótus de 1000 pétalas. É muito interessante esta peculiaridade do Tantra, que não vê no sexo, na sexualidade, no corpo, um obstáculo, mas uma oportunidade de, investigando a nossa essência, compreendermos aquilo que a transcende. É nessa perspectiva que iremos do sexo à supraconsciência, dos prazeres efêmeros, transitórios e passageiros, ao êxtase absoluto. Ou, em outras palavras, iremos do orgasmo ao gozo eterno. Interessante é que o Tantra, nas palavras de Osho, é o caminho da aceitação. É por isso que na filosofia tântrica não foi desenvolvido ritos, escrituras sagradas, templos, pois tudo já está disponível. Nós somos o templo. Em nós está a liturgia. Na natureza está tudo aquilo que necessitamos para compreender aquilo que é. É muito oportuno que a filosofia tântrica seja disseminada e compreendida. No passado, a filosofia tântrica foi perseguida, marginalizada e mal compreendida, sobretudo pelos brahmanes da época, porque ela não observava ou atribuía significado ao sistema de castas da Índia. Ela ficou restrita a ciclos de sábios, sendo transmitida dos lábios aos ouvidos, ou, em outras palavras, de mestre a discípulo. Quando essa filosofia vem para o Ocidente, os Telemitas dizem que foram os pioneiros em trazer os conhecimentos tântricos para o Ocidente, mas essa filosofia veio muito distorcida. Os neotântricos trouxeram alguns fragmentos e algumas meditações dinâmicas oriundas desta filosofia, como a massagem tântrica, dentre outras coisas, mas muito da essência do Tantra precisa ainda ser investigada e analisada, pois o Tantra está uno ao que os orientais chamam de Sahaja, o caminho natural. Em outras palavras, no Tantra,
O ensinamento básico é o seguinte: seja natural e estarás no caminho certo. Seja espontâneo, viva integralmente essa espontaneidade, pois é por meio dela que as portas, as janelas para o desconhecido se abrem. Na filosofia tântrica, o corpo não possui apenas uma consciência central, mas todos os sentidos, todos os elementos do corpo possuem a sua própria consciência, sendo frestas para o mistério, janelas para o desconhecido. É por isso que o Tantra enfatiza o autoconhecimento. Indo de encontro àquilo que Sócrates leu às portas do templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O Tantra, em suma, é a filosofia do autoconhecimento. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do seu entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.